Salve Maria, sou missionário Serra Roberta. Aqui é uma... Porque os evangélicos estão migrando para o catolicismo romano. Paulo Júnior vai tentar explicar, como forma de distorcidamente, como todas as falanças protestantes, né? Por quê, cara? Por que os protestantes eles estão migrando para a igreja católica? E os católicos estão migrando para a igreja evangélica? Porque os católicos que migram para a igreja evangélica não são católicos realmente de verdade. São católicos que não têm conhecimento da tradição, da igreja, do magistério, do significado, etc. Porque os protestantes estão migrando para a igreja católica? Porque os protestantes ele começam a estudar a patrística, entende que lá na patrística só tem uma só igreja, só tem uma fé, só tem o Espírito Santo. Que Pedro é o pastor, que Cristo fundou uma igreja. Por isso que os protestantes estão migrando, porque os protestantes eles gostam de estudar mesmo, infelizmente. E quando eles se convertem para o catolicismo, ele não deixa de estudar. Que interessante. Bom, eu tenho ouvido muitos relatos assim, no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? Aonde que o catolicismo é pagão, é uma seita? Aonde você viu isso na história, Paulo Júnior? É sobre ti, Pedro, eu edificaria minha igreja. Fundamento dessa igreja é fundamento dos apóstolos. Cristo funda essa igreja é gerada lá na cruz. E Atos após 2, o Espírito Santo desce nessa igreja. E tanto quem começa a pregar é Pedro, oralmente, para edificar esse corpo místico, que é a esposa de Cristo. Aonde que a igreja é uma seita? Me mostra na patrística, me mostra na escritura. Seita é sim aquela que surgiu em 16 séculos de atraso, em 1700, que é o protestante, a primeira igreja evangélica. Através dessa igreja aí, desse fundamento de Martinho Lutero, que vocês são fundamento do Martinho Lutero, filhos de Martinho Lutero, tem mais de bilhões de denominações que não tem o fundamento dos apóstolos, que se apartaram do magistério, se apartaram do corpo místico, se apartaram da tradição. Isso que é uma seita. Porque os protestantes eles estão indo para a igreja original, que a igreja, eles diz que a igreja católica é a verdadeira, porque eles vê na patrística, eles vê na história, eles vê na Bíblia que sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Por isso que os protestantes estão migrando para essa igreja, dizendo que a igreja católica é verdadeira. Porque, de fato, é historicamente, teologicamente, biblicamente mostrando, e a patrística também prova isso. Então, não é uma seita. Então, para os protestantes que se tornaram católicos, então, eles não se converteram realmente. Fundamento e fé de Martinho Lutero. Que interessante. Que analogia desses pastores, né? É a falança arrogante desses caras. Falha está que mesmo dentro de uma igreja histórica, essas pessoas não estão sendo expostas à pregação do Evangelho. Que o único poder que transforma, que salva o pecador, é a exposição fiel do Evangelho. O que está acontecendo é que elas estão sendo expostas. Que interessante, né? A pregação não foi uma pregação verdadeira, a pregação fiel ao Evangelho. Qual é a pregação verdadeira e fiel? Tem que manter a integridade, de acordo com o que foi ensinado pela igreja, que Cristo enviou os apóstolos, Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, que ele escolheu Atos Apóstolos 1, 2. Pedro pregando oralmente, tem que seguir esse fundamento. Efésios 2, 20, sobre o fundamento dos apóstolos. Tem que manter essa integridade que foi pregado, que foi anunciado, como a patrística mostra. A unidade. Que interessante. Tem que manter essa pregação de acordo que foi pregado pela igreja e pelos apóstolos, para edificar esse corpo místico que é a igreja.
Não estou vendo essas pregações hoje nem na igreja católica e nem na igreja protestante. Essa origem da tradição do verdadeiro evangelho, genuinamente, como os apóstolos foi pregado. Que interessante. Mas a doutrina da eleição, doutrina da eclesiologia, pneumatologia, estão sendo muito bem treinados na teologia reformada. Não estão sendo confrontados com a pregação do evangelho. É a única coisa que pode transformar um pecador. A teologia reformada quer dizer o que, cara? A teologia reformada, a pregação protestante, é contra o magistério. É contra o verdadeiro evangelho. É contra a verdadeira fé dos primeiros cristãos. É uma pregação totalmente corrompida, uma pregação totalmente fraudada e fraudulenta, que não tem o fundamento dos apóstolos da era primitiva, da igreja primitiva. São vários evangelhos, são vários Jesus diferentes sendo pregados, segundo Coríntios 11:4. Que interessante. Redimi-lo e fazê-lo uma nova criatura à imagem de Cristo. Então vai para os novos pregadores e até para os pregadores reformados. Ensinar todo o conselho de Deus não é necessariamente pregar o evangelho. Eu posso ensinar todo o conselho de Deus para os bodes e os bodes continuarem bodes, só que mais inteligentes. Para o bode se tornar ovelha, eu tenho que pregar o evangelho, chamá-lo ao arrependimento, esperar que a obra soberana de Deus... Os bodes virar ovelha tem que acreditar no magistério, no fundamento dos apóstolos, no verdadeira pregação, no verdadeiro evangelho. Se continuar na igreja evangélica, vamos continuar sendo bode, porque vai ser contra o magistério, contra a doutrina e contra a igreja que Cristo fundou, lá na cruz do Calvário. Simples, meu pastor. Oi, nego. Da morte para a vida. Interessante a visão desse cara. Então, os protestantes que estão migrando para a igreja católica não tiveram a conversão verdadeiramente ao fundamento do protestantismo, né? Simplesmente, cara, os protestantes eles se convertem para a igreja mãe, por quê? Porque começa a conhecer a patrística, começa a entender o verdadeiro ensinamento e a verdadeira fé e a obediência ao pastor, ao pastoreio. Porque os protestantes estão cansados dessa... A Universal prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a Adventista prega outra coisa, uma igrejinha lá do fundo de quintal, onde era um boteco, virou uma igreja. Estão cansados dessa divisão. Vai para a patrística, começa a estudar a patrística, começa a entender como era a hierarquia da igreja, os fundamentos, os sucessores. E aí não tem como. Ou você se converte, ou você se deixa se enganar pelo falso evangelho. É isso. Essa é a rixa protestante. Católicos que se convertem para a igreja protestante, porque não é católico realmente virtuoso, que não conhece a escritura, que não conhece a patrística, que não conhece o fundamento dos apóstolos. Acredita em qualquer pregação de fábulas, de novidades, e acaba migrando para a igreja evangélica. Porque não estuda. Muito diferente dos protestantes que volta para a igreja mãe, que não é aceita. Aceita essas igrejas aí. Cada esquina tem uma igrejinha. Fundo de quintal. Isso é seita. Paulo Júnior. Sou missionário servo Roberto. Essa é a resposta católica. Glória a Deus ali. Ó, Paulo Leitão era protestante, se converteu a catolicismo, a católica. Maior pregador que eu acho, apologética, que já teve nessa atualidade. Que Deus a tenha. Eu respeito muito as pregações desse cara, aprendo muito com esse cara, até hoje. Preparar as pregações, como estudar, como refutar os protestantes. Scott Hahn também, que era protestante, hoje é ancião. Estudou a patrística, se converteu com a patrística, com a história da igreja. Olha só que interessante. Sou missionário servo Roberto.